Bom dia, na paz do Senhor. Tudo bem com você? Hoje, dia 8 de agosto de 2025, um lindo dia que o Senhor nos dá. Hoje, o nosso devocional está em 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 2, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor que diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus faz acontecer o imprevisível. Deus faz acontecer, né? O Deus do imprevisível. Por quê? Nós podemos ver que, de acordo com esta mensagem bíblica, nós vamos aprender como Deus opera de forma imprevisível. Deus faz acontecer onde não pode acontecer. Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. E Deus usa quem não imaginamos que Ele irá usar. Porque Deus é Deus, Ele é Senhor. Se Deus deu a ordem, se Deus mandou, não te preocupe, fique tranquilo. Deus é aquele que usa o que Ele quiser usar para fazer acontecer o seu plano. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus age de forma que nós não imaginamos. O profeta Elias jamais poderia imaginar que Deus iria utilizar os corvos como garçons. Né? Em nossos dias, nós podemos pensar, tantos restaurantes e pizzarias divulgam os seus serviços de teleentrega, de entrega rápida, mediante pedidos feitos pelo telefone, pelo celular, né? No caso de Elias, a teleentrega de Elias era feita pelos corvos que traziam, que faziam o serviço que Deus ordenara. Deus ordenou que eles fizessem isso. Eu não sei da onde, eu não sei como, eu não sei de que maneira que os corvos iam lá, buscavam a carne assada sobre as brasas e traziam o pão cozido diariamente, fresquinho para Elias, porque o cuidado de Deus é detalhista, né? Deus não mandava carne e pão uma vez por semana para a semana toda, não, Deus mandava todos os dias no horário certo para Elias se alimentar. Ele dependia de Deus, para que Deus ordenasse os corvos, para que eles fossem até lá e levassem o alimento que Elias precisava. É verdade? De acordo com Jó 38:41, Deus se preocupa em alimentar até os filhos dos corvos quando eles clamam. Se Deus se preocupa com os filhotes do corvo, como não se preocupará conosco? Pense, o que vale um corvo? O que é um corvo? Ao nosso modo de pensar, um animal impuro, sujo, nojento. Quem sabe se fosse eu e você que estivesse nessa situação e Deus mandasse um corvo trazer o alimento para nós ia dizer: morro de fome, mas não como. Imagina, com tantos animaizinhos, com tantas aves limpas que existe, justamente um corvo. Porque muitas vezes nós queremos ditar as regras para Deus. E é por isso que muitas vezes a nossa vitória não chega. Por isso que muitas vezes nós não chegamos a alcançar aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Se Deus prometeu para Elias que iria usar o corvo e iria mandar o alimento para ele, ele ficou tranquilo, porque ele sabe que se Deus falou, Deus ia se comprometer por tudo.
Não é verdade? De acordo com o Salmo 147:9, Deus alimenta os filhos dos corvos quando eles clamam. Se Deus ouve os filhos dos corvos, não ouvirá nós que somos filhos? Imagina, se Deus se preocupa com os filhotes dos corvos, imagine eu e você que somos filhos amados do Senhor. Será que Deus vai nos deixar jogado ao léu, passando necessidade? Ei, escute, a palavra de Deus, a promessa de Deus é que Ele mesmo vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Deus. Olha aqui em Lucas 12:24, Jesus disse: considerai os corvos, que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais vale vós do que as aves do céu? Você já parou para pensar? Se Deus sustenta as aves, né, com tudo que elas precisam, veste elas lindamente com aquela roupagem que só Deus podia fazer, só Deus, né? Criou cada uma com cada detalhe. E imagine, se Deus tem tempo para se preocupar com as aves do céu, com os corvos e com todos os bichinhos que aparentemente não têm utilidade nenhuma, Ele se preocupa com cada detalhe para cada um deles. Ele deixou tudo certinho, a semente certinha, a comida certinha, tudo que eles precisam para sobreviver. Agora pare e pense, quantas vezes nós duvidamos do cuidado do nosso Deus? Nós muitas vezes andamos ansiosos, preocupados, se debatendo de um lado para o outro, porque nós não conseguimos crer que Deus pode usar o que Ele quiser, o que Ele quiser. Deus usa quem nós não imaginamos. Deus usa coisas que nós jamais pensamos que Ele iria usar. Olha só, aqui em Números 22, versículo 27 e 31, conta-nos a história de uma jumenta que Deus usou para repreender um profeta desobediente. Deus usou a própria jumenta, a mula de Balaão. Sabe? Balaão, ele queria de todas as formas amaldiçoar o povo de Deus. Mas ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa, porque Deus é Deus. E Deus é poderoso. Então, ele surrava a mula, queria que a mula passasse e que a mula fosse até onde ele queria ir amaldiçoar. Mas Deus paralisou a mula. E a mula falou com Balaão. Disse para Balaão: você não consegue ver, porque os teus olhos estão vedados. Você está tão inclinado para o mal que tu não consegue ver. O anjo do Senhor está na minha frente e não me deixa passar. Então, Balaão entendeu que ele estava fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Deus faz acontecer, né, aonde nós não imaginamos. Deus usa o que Ele quer. Ele usa as coisas desprezíveis, como um corvo, para sustentar o seu profeta, para sustentar aquilo que ele prometeu. Deus usou o galo, o canto do galo, para despertar a consciência de Pedro. Em Marcos 14, ali 72, ele fala que Jesus havia advertido Pedro. Dito para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes tu me negarás. Pedro disse: não, eu vou contigo até a morte, eu não te deixo, eu não te largo, né? Eu sou teu discípulo, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Só que, quando Pedro foi questionado se ele era um deles, ele negou Jesus. E quando ele nega Jesus e o galo canta, ele se lembra daquilo que Jesus tinha advertido ele. Então Deus usa coisas, muitas vezes, que nós não imaginamos. Ele usou o galo para despertar a consciência de Pedro. Jesus usou um desprezado jumentinho como transporte para entrar em Jerusalém. Em Lucas 19, ali,
do 28 ao 38, nos conta a história que Jesus, quando ele foi entrar em Jerusalém, ele não veio montado num lindo cavalo branco, ele não veio numa carruagem real, não. Ele entrou montado num jumentinho, que aparentemente era desprezível, não tinha valor algum. Por quê? Deus quer que nós entenda que não é as coisas que são importantes, e sim o plano, o projeto dele. Por isso que nós temos que compreender que muitas vezes a forma de Deus agir confunde a lógica humana. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Ele usa as coisas desprezíveis para confundir as aprazíveis. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Jesus, na sua infinita sabedoria e graça, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso amado Pai, Ele sabe como trabalhar. E é Ele que trabalha da sua forma. Basta nós confiarmos no agir de Deus, na nossa vida. Ele vai cuidar de cada detalhe da nossa vida se nós estivermos naquilo que Ele nos falou, se nós obedecermos aquilo que Ele nos mandou fazer. Se você obedecer a palavra de Deus, não te preocupe, dos detalhes Ele cuida. Vamos orar? Pai, eu oro por esta pessoa que está aqui comigo agora e te peço a tua bênção, Senhor, a tua graça, a tua unção divina derramada sobre a vida dela, que ela possa compreender que o Senhor é aquele que usa as coisas imprevisíveis para fazer acontecer na nossa vida, porque o plano é teu, o propósito é teu, e que nós possamos confiar no teu plano, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Compartilhe com alguém, dá um like no canal, fique na paz do Senhor, que você tenha um dia maravilhoso.